ótima noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Giro 360 aqui na sua Sul 360. Nosso programa que chega sempre com a força da RS Sulnet, da Moda Homem, também da DG Esportes e dos nossos parceiros da Flores e Marcos Imóveis. E nesta edição do programa estamos recebendo um convidado especial, o presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, João Pedro Gril. João Pedro, uma boa noite e obrigado por aceitar nosso convite. Uma boa noite, Elias. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de fazer esse bate-papo, essa entrevista aqui no Giro 360, né? Uma novidade aqui para o município de Camaquã, para a nossa região da Costa Doce. E é um prazer, né? Como presidente da Câmara, conceder a entrevista e também como cidadão, né? O João Pedro Gril, que já vi que a abordagem também passa muito pelas questões de vida e pelas questões também de profissionais, né? Perfeito. E antes da gente começar de falar da política, de falar do João Pedro vereador, eu gostaria de saber quem é o João Pedro. O João Pedro me considero ainda um jovem, né, que sonha com uma cidade melhor, com uma região melhor, que gosta de trabalhar muito as questões sociais, coletivas, né, tem esse intuito, mas é um cidadão nascido em São Lourenço do Sul, filho do Beto Gril e da Carmen Rosane Roveré, que são dois políticos também. Somos 7 filhos, eu tenho 6 irmãos, então é uma casa cheia, minha vida inteira, sou muito família, então minha vida inteira dentro de casa a gente sempre, né, teve muitas brincadeiras, nunca me senti sozinho por nenhum momento da minha vida, porque sempre tinha um irmão perto, desde novo e hoje também, né, no dia a dia, na vida da gente. Então, quanto é especial ser irmão e ter muitos irmãos. Hoje também, marido da Alice Laguna, minha grande parceira, companheira de todas as caminhadas. A gente tem uma intimidade muito grande, Elias, porque as pessoas muito dizem assim, não, o João Pedro e a Alice sempre estão em tudo que é lugar, porque nós nos conhecemos faz 13 anos e foi uma química, né, perfeita, um complemento, porque a gente trabalha junto, né, no Gril, na pizzaria Gril, a gente consegue fazer as campanhas junto, a gente se envolve na educação do nosso filho, no cuidado também das nossas famílias, né, das diferentes famílias. Então, nos momentos bons e nos momentos que não são tão bons também a gente tem essa cumplicidade. Então, o marido da Alice e o meu maior orgulho, ser pai do João Henrique, né? O João Henrique é, com certeza absoluta, já está fazendo agora, dia 2 de dezembro, 10 anos. Então, é a coisa mais importante que aconteceu comigo, né? O fato de me tornar pai. E isso traz uma grande responsabilidade, porque se eu tenho muito orgulho dos meus pais, que eu tenho muito orgulho, eu também tenho essa missão, sabe, Elias, de fazer com que o meu filho possa se orgulhar do pai dele como cidadão, né, e também como político, que ele possa crescer com essa mesma orgulho que eu tenho dos meus pais. É a minha grande missão, né, levar a felicidade do meu filho, mas que ele tenha orgulho de quem é o pai dele, de quem é esse João Pedro. Tu falou da tua esposa Alice e a gente vê vocês dois em muitos eventos também representando a empresa que vocês representam, que é a marca Gril. E eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa história. Como é que foi essa sucessão de assumir essa marca, de trazê-la para Camaquã? Como é que foi essa expansão, João? O Paradouro Gril, eu tenho muito carinho pela minha família, né, pela essa história do Paradouro Gril. Muitas pessoas acabam que não conhecem bem, porque quando a gente vê a Camaquã que é hoje, como é que era a Camaquã há 50 anos atrás? Como é que era a Camaquã há 20 anos atrás? Porque nós estamos hoje construindo essa Camaquã que a gente vive, mas no passado outras pessoas construíram e deram a sua contribuição. O Gril é uma empresa de 68 anos. Imagina, eu sou da 4ª geração, então essa sucessão é algo até uma responsabilidade muito grande. O meu bisavô, Elias, era motorista de ônibus, fazia o trajeto Pelotas-Porto Alegre diariamente e não tinha asfalto, era estrada de chão, então era um dia inteiro de viagem. E nesse trajeto o ônibus estragava, os passageiros que precisavam ir no banheiro, né, dava fome e aquelas tempestades. E aí o meu bisavô se deu conta que precisava ter um ponto de apoio para os motoristas e colocou ali
no Cristal, que era Camaquã e São Lourenço, que é bem a divisa, colocou então um ponto de apoio, comprou uma casinha de madeira, pediu as contas como motorista da empresa Freders, colocou uma casinha de madeira em 1958 e começou a atender. Então os colegas deles motoristas e os viajantes. Antes de ter o asfalto e não tinha luz elétrica, imagina, ele foi para o meio do mato, não tinha Cidade do Cristal, a Cidade do Cristal era fazenda, não tinha nada da Cidade do Cristal lá ainda. Não tinha uma ponte. E a ponte, a recente tinha feito a ponte, mas tinha a balsa ali. A balsa é onde havia a nossa propriedade, isso é muito interessante. Então assim, o Grill veio crescendo com a metade sul. Chegou o asfalto, começou a chegar o desenvolvimento da metade sul e o Grill também foi crescendo. Então eu tenho um apego muito grande com essa história, né? E agora então nesse novo momento, a partir de 2015 eu comecei a cuidar da empresa da família. Desde cedo eu sempre quis cuidar o Grill, mas a partir de 2015 eu comecei a ter a responsabilidade já de ter a gestão, porque eu já era formado em administração de empresa, eu fiz faculdade de administração de empresa para cuidar o Paradouro Grill. E começando a cuidar o Grill, a gente começa, quando a gente está, o empresário está dentro da empresa, começa a querer observar as oportunidades, né? E eu consegui uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma pousada Grill lá no restaurante Grill, uma pousada. Conseguimos fazer um posto de combustível no Cristal também, do Grill, que já tinha o posto, mas não era a operação nossa. Passamos até a operação do posto a partir de 2015. Em 2017, surgiu essa oportunidade de investir aqui em Camaquã. A Rede Sim, ela não conseguia mais tocar Paradouro, não era o escopo de trabalho deles. Então a gente conseguiu nos acertar e viemos aqui assumir esse ponto. Então já faz cerca de 9 anos que nós estamos aqui, né, em Camaquã, investindo no município de Camaquã. E começamos com um restaurante que no início não estava indo bem, né, mas nós pegamos e já começou a surgir efeitos. Um ano após a inauguração do restaurante, nós fizemos uma pizzaria Grill, né? Então a pizzaria Grill, ela caiu nas graças da população, né? Nós trouxemos um pouco de inovação, coisas que a gente via em outros centros acontecendo, aniversário na mesa, levar um bolinho, cantar um parabéns, uma formatura, fazer uma decoração, trazer a experiência para além de simplesmente se alimentar, né, Elias? Então a gente conseguiu oferecer algumas novidades, que aí depois começou a se tornar mais comum, outros restaurantes na cidade também fazendo, um espaço kids, os primeiros brinquedos para as crianças poderem se divertir, nós também proporcionamos aqui em Camaquã. Então a pizzaria Grill foi algo muito interessante. E a minha esposa Alice, que é a que cuida da recepção, que cuida do acolhimento ali, de todos os interesses de quem reserva uma noite conosco ou vai até a pizzaria Grill. Então já são 9 anos nessa responsabilidade que a gente tem de manter o legado do Paradouro Grill lá no Cristal e de a gente estar sempre se renovando aqui em Camaquã com as questões. Nós passamos por pandemia, passamos por enchente e isso atinge diretamente o nosso modelo de empresa, né? Porque quando parou a ponte do Guaíba lá, nós não ficamos alagados aqui, mas nós ficamos simplesmente sem movimento nas 2 unidades, né? E nós estamos com mais de 130 colaboradores, né, em todas as empresas. E o ano passado que nós abrimos um novo restaurante no lado direito de quem vai a Porto Alegre, que é o Grill Norte, que é junto também à Rede Sim. Então nós estamos com 3 restaurantes aqui na nossa região de Camaquã. Vocês pretendem expandir? Pretendem ir para mais longe, talvez, João? Olha, eu já tive grandes oportunidades, sabe? Que hoje eu estou no meu limite de trabalho, né? Sendo empreendedor e político, vereador, presidente da Câmara, eu não consigo mais fazer gestão de novas empresas, principalmente se não for aqui nesse eixo, porque aqui como é pertinho eu consigo ir tocando as 3. Mais o posto e mais a rodoviária, não falei da rodoviária, né? A rodoviária é o município do Cristal também, gestão nossa desde 2019. Mas assim, Elias, eu já recebi propostas de um ano para cá de pegar 2 restaurantes, até em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul também, mas e que muito tentadoras assim para quem quer empreender, né? Mas não era o meu momento por uma questão de não ter tempo, porque um negócio no ramo da gastronomia precisa cuidar de perto, né? Porque desde a produção para ficar bem feito de acordo com as normas de vigilância e também pela questão do conceito dos produtos, da nossa ficha técnica,
até a questão de atendimento, de acolhimento do cliente. Então, para a gente conseguir passar o nosso padrão, a gente precisa estar junto, estar perto. E é esse tempo que eu não tenho. Mas, por exemplo, nós temos com certeza lá na unidade do Cristal algumas melhorias para fazer. Nós temos uma pousada, por exemplo, que ela tem campo de futebol, que ela tem piscina, que ela tem um complexo de 100 hectares atrás, que dá para explorar um turismo rural. E essas coisas da gente conseguir aumentar o nosso leque, então, de opções de investimentos aqui, é possível, sabe? A gente tem sonhos de ampliar os nossos serviços aqui dentro. Prospectar novas empresas depende muito, porque eu não consigo expandir para mais unidades, para fora. Vai depender um pouco do meu tempo, sabe? Surgem oportunidades, mas aí depende um pouco do meu tempo, que nesse momento não é o meu principal foco. Tem algum modelo que tu te inspira? Por exemplo, algum outro parador que tu foi fora do Rio Grande do Sul ou mais longe daqui que tu gostaria de trazer esse modelo, de talvez incorporar mais serviços? O que acontece é o seguinte, a dinâmica do cliente, o cliente vai mudando o seu comportamento. O que a gente precisa é manter atualizado. Hoje os grandes centros, como São Paulo, a região sudeste, sempre chega a tendência lá primeiro, né? Em 2019 eu fui para Chicago. Chicago tem uma feira anual lá de alimentação, a maior do mundo, onde assim, é muito grande a feira. Assim, caminhando por ela, precisa de ficar os 5 dias para conseguir conhecer toda a feira de tão grande que é. Então eu fui lá com meu irmão, e a gente via lá, por exemplo, tendências de alimentação, tendências de sistema, tendências de tecnologia, do forno, do fogão, de instrumentos de trabalho. Então, assim, existe muitas coisas para implementar aqui, das novas tendências, mas principalmente agora, o comportamento do consumidor pela questão da tecnologia de informação, né? Da inovação que tem hoje no atendimento, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, comandas eletrônicas lá no Grill Cristal, que há pouco tempo atrás não tinha. Hoje tem caixas de totem atendimento, mas, por exemplo, pode ter totem de pedidos, né? Pode ter pedidos já no caminho da viagem, para quando chegar estar pronto na empresa. Então tem muitas coisas na área da tecnologia que a gente tem que avançar, né? Então a gente está, com certeza, sempre estudando essa questão do sistema em si, para a gente poder, que a gente vai hoje em shopping, a gente já vê, né, que tem. Então nós temos que ter essa tendência da tecnologia, mas não podemos perder a essência do que faz, que é a experiência, do trato humano, do trato pessoal, né? Então esse equilíbrio, que é a grande questão do Grill, que eu vejo que é diferente das demais empresas, é a história, é o legado. A gente não está comprando um pastel no Grill, não está comprando simplesmente um arroz e feijão, né? Nós estamos ali num lugar que parava o nosso bisavô, que parava o nosso avô, que é uma tradição familiar, que é um simbolismo muito forte. E esse simbolismo que a gente tem que eternizar, né? Que é a nossa grande missão. Passar as gerações, mas a gente manter a credibilidade do porquê a gente existe ali. Que nós somos oriundo de um motorista de ônibus que tem a veia na estrada. Então é isso que a gente não pode perder, esse legado. Tu tem o sonho de que teu filho esteja lá um dia? Eu não tenho esse sonho, porque eu me preocupo muito com o meu filho, dele ser o que ele quiser ser, né? Dele ser feliz, dele ser dele ser ele, sabe? Porque a gente não pode ter a frustração, a nossa vida é única, então a gente tem que fazer o que a gente gosta. Só que o meu filho entenda e tenha esses valores, com certeza, porque assim, qualquer pessoa que conhece meu filho, o João Henrique, sabe qual é o melhor lugar do mundo. Quando pergunta para ele, o melhor lugar do mundo é na casa do meu avô, é no Grill, né? Ele entende isso, ele gosta disso, então isso para mim é algo que me satisfaz, dele saber que o nosso chão ali, a nossa raiz, a nossa sementinha plantada ali há cerca de 70 anos atrás, ele é essa continuidade, né? Então se ele vai trabalhar na empresa, o tempo vai dizer, mas que ele possa entender o seu passado, né? O seu passado, e que possa manter esse legado e no respeito, né? Porque eu vejo assim que a nossa maior herança que nós temos assim, são as amizades. Meu pai me passou isso para mim muito assim, porque nessa história de 4 gerações, o meu bisavô e o meu avô colocaram o Grill.
Meu bisavô era motorista de ônibus e o meu avô, que é o pai do meu pai, era ora cobrador ou ora auxiliar de fotógrafo de um tio meu lá em Pelotas. E veio então o meu avô e meu bisavô pro Grill. E meu avô, quando meu pai tinha 11 anos, morreu num acidente de carro entre Camaquã e Cristal. Ligaram lá para uma central telefônica no Grill, pedindo um socorro, que um caminhão tinha furado um pneu e precisava de uma estepe, uma ajuda. Então meu avô pegou um mecânico e uma estepe foi socorrer esse caminhão. E morreu num acidente de carro, véspera de Páscoa. Meu pai tinha apenas 11 anos. Então, meu avô morreu na sua missão de atender um viajante, né? Então, assim, e o meu pai tinha 11 anos. Quando meu avô morreu, meu pai então órfão de pai, 2, 3 anos depois morreu meu bisavô. Então, meu pai ficou sem referência de vidas, né? E ele sempre me disse assim, na hora certa tive bons amigos que me conduziram no caminho e eu consegui crescer. Sem referência de pai, ele sempre dizia, eu nunca tive um pai para me levar num jogo de futebol, para levar numa festa, para me buscar trazer da aula, não tinha um pai. Era sempre eu sozinho. Mas acabou que na hora H eu tinha amigos que fizeram a diferença. Então, a nossa herança é essa, né? É ser leal aos nossos amigos, né? Ser amigo dos amigos. E isso é a grande herança da família Grill e que a gente possa levar para o meu filho e para todos nós, né? João, tu citou teu pai, Beto Grill, todo mundo que está assistindo conhece ele, foi vice-governador do estado. E para ti, para o João Pedro, quem é o Beto Grill? E o Beto Grill, para mim, é a minha referência de ser humano, né? Meu modelo ideal de vida, porque desde pequeno, Elias, eu sempre tive muita vontade de estar junto com meu pai. Sempre. Meu pai era médico. Quando eu nasci em 88 e meu pai era candidato a prefeito de São Lourenço e minha mãe é vereadora. Eu não me lembro dessa campanha. Claro, eu nasci 2, 3 dias depois já fui para um comício, porque eu nasci em outubro e a eleição era em novembro. E aí depois, em 90, meu pai se elegeu deputado estadual. E eu lembro da Assembleia, eu lembro andando por lá pequenininho, assim, eu lembro. Só que depois, em 92, meu pai foi ser prefeito de São Lourenço. E eu lembro como se fosse hoje, eu com 4, 5 anos de idade, qualquer reunião que o pai ia, eu queria estar com ele, não interessasse a hora que acabasse, eu sempre queria estar junto com meu pai. E quando meu pai ia fazer cirurgia no hospital, eu ficava na sala de espera, cirurgia de 3, 4, 5 horas, esperando meu pai. Muitas vezes até com medo. Eu tinha medo, porque eu ficava meio sozinho ali, tinha a secretária, e na época não tinha celular, não tinha brinquedinho, eu ficava só eu, esperando meu pai. Um medo. Quando veio meu pai aparecia, ufa, o pai não me esqueceu. Não sabia se o pai ia esquecer ou não, porque demorava muito. Mas todas as vezes eu queria estar junto com meu pai. Porque é uma referência, sabe? De postura ética, o pai sempre me deu os melhores conselhos. Nunca eu recebi qualquer tipo... Eu nunca vi numa reunião na nossa casa, ou com secretários quando o pai era prefeito, qualquer coisa que pudesse ter algum tipo de coisa, de algum esquema, de alguma coisa errada. Meu pai sempre cobrando certo. Tanto a minha educação dos meus irmãos, se eu brigava com meus irmãos, era sempre pelo certo, pelo correto. Se tem a forma de fazer certo, é essa forma que nós temos que ir. Não tem duas formas. A vida não tem atalho, a vida tem um caminho. Então, às vezes, o caminho pode demorar a chegar, mas a gente tem que percorrer o nosso caminho. Jamais um atalho, porque aí não é uma coisa sólida, né? Então, eu aprendi muito isso com meu pai. E eu me inspirei muito porque, assim, a gente sempre tinha super-heróis quando era pequeno, por exemplo, né? E eu vi o meu pai sendo prefeito e eu vi assim, poxa, meu pai faz um ginásio de esportes, meu pai faz um colégio novo para as crianças, faz um posto de saúde, para além de ser médico. Nunca uma pessoa chegou para mim e disse assim, teu pai me atendeu e atendeu mal. Sempre bem, porque cada pessoa é única, sempre com respeito, sempre procurando saber o que a pessoa tinha para fazer o melhor tratamento possível. Então, nunca tive isso, de alguém falar assim, teu pai me atendeu, mas não foi bem. Todas as vezes, dessas milhares de vezes, sempre atendeu da maneira correta. Então é isso, sabe? É a minha grande inspiração, como pessoa, como político, como pai, né? Como líder da família. Meu pai sempre cuidou todos da família. Então eu me inspiro muito no meu pai, com certeza. E ele sempre te incentivou a estar dentro da política? Meu pai, de certa forma, me incentivou. Te influenciou, é claro, mas... Me incentivou. Só que o pai sempre deixa muito claro as coisas, né?
Eu tenho uma passagem aqui como é que foi a minha ida para a política. Eu estava vindo com o Gildo, que hoje, né, é o secretário municipal de Cultura e Turismo, e com meu pai de uma viagem. Não me lembro se era Pelotas, a gente vinha da Zona Sul. Estava chegando no Grill. E eu sempre fui muito envergonhado, eu sou uma pessoa envergonhada. Quando eu me solto, quando eu conheço, eu me solto e vou muito bem. Mas de primeira hora eu sou envergonhado. E com meu pai eu sempre tive vergonha de contar pro pai, por exemplo, que eu tinha uma namorada. Eu sempre fui muito envergonhado de falar coisas assim com meu pai. Apesar de confiar nele, mas envergonhado. E eu queria muito já ser político, mas o meu pai nunca disse, filho, tá na tua hora. Quando foi isso? Quando é que vai chegar essa hora? Eu pensava assim, né? E eu nunca te falo nem no microfone. E aí, então, o meu pai, numa viagem, pai, quando é que eu posso já me candidatar? O pai disse assim, quando tu quiser, meu filho. Disse, porque ano que vem tem eleição, aí eu queria vereador no Cristal, falei pra ele assim, né? Eu tinha 18 anos, né? E ele assim, olha, meu filho, o pai te apoia, faz se tu quiser ser candidato a vereador, mas tu tem que entender uma coisa, se tu ganhar a eleição, tu vai ter 19 anos, se tu ganhar a eleição, tu vai passar 4 anos, a prioridade da tua vida vai ser o teu mandato. Não vai ser o futebol, não vai ser uma namorada, não vai ser uma festa, não vai nem ser o grill. É isso que tu quer? Tu quer abrir mão das tuas coisas da juventude para ser vereador? Se tu tem certeza que é isso que tu quer, o pai te apoia. Então, sabe, Elis, por isso que ele é minha inspiração. Porque ele sempre vem com uma questão racional, de maneira correta, primeiro. Aí depois vai a emoção ou vai outras situações, sempre pelo que tem que fazer. Só porque eu sou filho dele que vou, ou não é por isso. Eu que tenho que estar preparado para as responsabilidades, se eu quero assumir as responsabilidades para cumprir então a missão da maneira correta, né? Tu citou que lá atrás, quando tu nasceu, 2 dias depois tu estava num comício, teu pai era candidato a prefeito e a tua mãe é vereadora, é isso, né? Sim. E quem é a Carmen Rosane para ti, Humberto? A Carmen Rosane é uma mãezona, uma leoa, sabe? Uma mãe de um coração enorme, assim. A minha mãe, quem conhece ela, a minha mãe é de São Lourenço do Sul, e ela é aquela mãe amorosa, sabe? Abraçando, beijando, sempre fazendo carinho, sempre junto. E eu cresci assim com a minha mãe o tempo todo. Só que a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos, e ela virou vereadora. Então ela foi vereadora por 6 ou 7 mandatos em São Lourenço do Sul. Então, só que a minha mãe, ela mora em São Lourenço, nosso bairro lá que a gente morava, era um bairro menos desenvolvido, assim, e ela sempre foi de ajudar as pessoas. Na época não tinha SAMU, não tinha essas questões de políticas públicas que hoje a gente tem mais facilidade de acesso, né? Então a minha mãe saía de madrugada para levar uma pessoa no hospital, uma pessoa que passava mal, sempre junto, sabe? A pessoa do bairro ali que as pessoas chamavam era minha mãe, sempre ajudando todo mundo a todo momento. Muitas vezes eu acordava de noite e eu não via a mãe em casa, e aí eu não entendia aquilo, por que a mãe não está aqui? Porque a mãe saiu para ajudar alguém, e eu ficava triste que a minha mãe não estava comigo, aquela coisa toda. Só que assim, ela sempre foi uma mãe, e ela mãe para mim e para as pessoas, né? Por isso que ela sempre se elegia, assim. E aí quando eu vim morar em Camaquã, por exemplo, porque o meu pai e minha mãe separados, eu morava nas 2 casas o tempo todo. Só que quando eu vim morar em Camaquã, eu tive que decidir agora, vou morar com o pai ou com a mãe? Como é que eu vou optar pelo pai ou pela mãe? Isso foi uma coisa assim, muito difícil. Só que aí a minha mãe que chegou pra mim, porque meus pais, todos meus irmãos moram com meus pais, né? Minha mãe chegou pra mim e disse, filho, o teu pai vai embora e tal, né? Vai morar em Camaquã. Se tu quer, vai morar com eles, tá? Teus irmãos, teu pai vai te dar uma educação, te bota num colégio bom, teu pai tem essa condição. E fim de semana tu vem cuidar da mãe. A mãe não vai ficar triste. Se tu quiser, tu pode ir, filho, vai. E aí eu fiquei aliviado que eu não precisei decidir, sabe? Então foi um ato de amor, assim, muito grande. E eu fiquei tão triste de ter que fazer essa mudança, né, Elis? Então, assim, a minha mãe é essa pessoa, sabe? Que é 100% coração, e também para mim é uma inspiração muito grande. O pai de um modo de vida, minha mãe de outro, né? Mas que me complementa fácil essa pessoa que eu sou. Né? Eu sou uma pessoa que respeito na minha carreira, na minha trajetória política. Não tem ninguém que possa dizer assim, o João Pedro me ofendeu pessoalmente. A gente pode ter várias discussões se precisar no âmbito de ideias, e isso é saudável, mas eu jamais falto com respeito com alguém, porque é como eu fui absorvendo do meu pai, da minha mãe, e eu sei que eles não são perfeitos, né? Mas então assim, eu sempre procurei entender e daquela maneira também fazer com que montasse
o meu perfil, né? Além do teu pai e da tua mãe, tu citou que tu tem 6 irmãos. Tem algum deles que tu é mais próximo? Não tenho. Meus irmãos, a gente tem... Cada um é de um jeito. E tá espalhado pelo mundo, meus irmãos, né? E a gente tem um amor incondicional, assim, junto, né? A minha irmã mais velha, a Aline, ela tem o Raul, né? Que é um primo do meu filho. E a minha irmã Letícia tem o Luca. Então nós já temos, o Beto Grilo já tem 3 netos, junto com o João Henrique. Então, assim, a família aumentando, isso aí é algo maravilhoso, quando a gente consegue se juntar, né? Sabe que, para falar o nome, a Marta mora em São Paulo, a Eduarda atende aqui em Camaquã como médica, né? Tem o Lourenço, meu irmão, que ajuda na empresa, e a Vitória, que é a que está me ajudando agora mais no Grill. A Vitória que estamos trabalhando mais junto agora, que é a atual vereadora no Cristal, né? Então, assim, a gente não consegue, é difícil a gente reunir os 7 com o pai, né? Então a gente fez um trato aí da pandemia para cá, de tentar uma semana no ano, todos vir passar uma semana com o pai, ou aqui, ou viajar em algum lugar, sabe, assim, de férias. Então a gente tenta fazer com que a gente consiga estar uma vez, que a gente consegue estar 5 e 6 várias vezes no ano, mas os 7 juntos é difícil, sempre um ou outro falta por algum motivo da vida pessoal, né? Acontece. João, tu citou tua carreira política até o momento que tu comentou com teu pai, tu externou a tua vontade de ser vereador. Que ano foi isso? Foi em 2007. 2007. E o que aconteceu de lá até se tornar presidente da Câmara em Camaquã? Muita coisa. Em 2008 eu me elegi vereador em Cristal. Eu tinha 19 anos de idade, o segundo vereador mais jovem eleito do Rio Grande do Sul. Em 2010 eu fui a deputado estadual para ajudar meu partido, o PSB, precisava do coeficiente eleitoral. Eu fui a deputado. Foi eu no Cristal e o Gildo aqui em Camaquã, porque achava que a minha candidatura, como eu era muito novo, não ia representar tanto, então vamos botar 2 na Costa Doce para ajudar. Então foi o Gildo, fui eu. Acabei fazendo 9 mil votos, uma votação expressiva. Eu fiz 1.000 votos em Camaquã na época aqui, e fiz 8 mil fora de Camaquã. Então, assim, já mostrando que a gente tinha nessa articulação para fora, assim. Mas só eu não tinha grandes recursos nessa campanha, nem lideranças nenhuma. Só minha mãe, que é vereadora em São Lourenço, o resto não tinha liderança me apoiando. E em 2012, como eu fui muito bem votado em São Lourenço do Sul, na campanha de deputado 2010, aí eu fui aos 21 anos, em 2010 também presidente da Câmara de Vereadores no Cristal. Eu devo ter sido o presidente da Câmara mais jovem do Rio Grande do Sul, porque para ser presidente da Câmara, né, tinha só 21 anos. E em 2012 eu concorri a vice-prefeito de São Lourenço do Sul. Na verdade, eu ia concorrer a prefeito, como eu fiz uma votação muito boa em São Lourenço para deputado, me convidaram para concorrer a prefeito de São Lourenço. Mas eu fiquei inelegível, porque meu pai já era vice-governador, mas ele assumiu o governo por uma semana, e a lei diz que o filho do governador não pode ser candidato. Então, eu fiquei inelegível. Aí eu fui de vice para ver se podia, porque não falava nada de ser vice. Aí a gente falou, vamos tentar. Aí eu comecei a concorrer a vice-prefeito, mas em setembro ali, por 8 de setembro, o TRE impugnou a minha candidatura, e aí eu saí, entrou outro no meu lugar. Nós perdemos por 2% a eleição. A gente tem esse sentimento lá em São Lourenço que possivelmente, se eu fosse candidato a prefeito, até o fim, poderia ter ganho a eleição lá. Aí esse é o prefeito mais jovem do Rio Grande do Sul eleito, né? Quem foi o prefeito eleito naquela ocasião? Naquela ocasião foi o Daniel, o prefeito Daniel. E eu acabei, e aí o que ficou no meu lugar, que foi o Rudinei, que se tornou prefeito depois. Aí na próxima, aí em 2014 eu concorri a deputado estadual, aí já com uma candidatura mais organizada, mais planejada para tentar a eleição. E só que foi muitos candidatos na região e concorrendo. Então tirou muito voto, eu ainda não era tão conhecido, né? Ainda jovem, o filho do Beto Grilo, mas eu ainda não era empresário do Grilo, não tinha nem começado a minha carreira no Grilo ainda. E acabei fazendo 16 mil votos, fiz 4 mil aqui em Camaquã e fiz 12 mil fora de Camaquã, uma votação expressiva, mas que perdi por 2 mil votos. Então, se eu tivesse feito 18 mil votos naquela eleição, se tivesse feito 6 mil votos em Camaquã, eu já teria sido deputado estadual. Já lá no ano de 2014, há 11 anos atrás, né? Então, batemos na trave
E aí, em 2014, então, eu parei a minha carreira política e comecei a cuidar do Grill, né? Que é essa história que eu já contei, a gente chegou aqui em Camaquã. Em 2020, meu pai foi concorrer a prefeito, a gente precisava montar uma nominata e começou aquele convite, porque eu não tinha mais expectativa de voltar à política, eu queria só viver minha vida de empresário, né? E pessoal. Mas acabou que naquele contexto, então, para contribuir, eu coloquei meu nome à disposição e concorri a vereador, né? Contribuí no grupo político e acabei me elegendo. E aí, então, vereador no município de Camaquã, comecei o meu trabalho e a gente abriu várias frentes de trabalho. E aí, esse legado que eu tenho, assim, Elias, é trabalhar, sabe? A gente não, ou se a gente vai é para ir firme, não é para ir mais ou menos. E eu comecei meu mandato já, na segunda semana de mandato, eu já visitei todos os meus conhecidos em Porto Alegre ali, as lideranças, e já conseguimos R$500 mil para o ginásio municipal. E de lá para cá começou esse trabalho. Fui reeleito, né, vereador de Camaquã, numa conjuntura também onde a gente precisou montar um partido. Então muitos candidatos nossos ali da nossa legenda podia ser possíveis apoiadores meus, mas a gente foi... Porque o cara faz 30 votos para mim, mas daqui a pouco para ele faz 50, faz 60, vai melhora para a legenda. Então a gente fez uma construção coletiva ali e conseguimos manter então uma vaga na Câmara onde eu fui o mais votado. E logo após que nós elegemos o Abner, eu acabei conseguindo, conversando ali com os demais, ser escolhido para ser no primeiro ano de mandato o presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã. Como é que está sendo essa experiência, João? Olha, essa experiência na Câmara de Camaquã como presidente está sendo muito boa. Eu acho que eu consegui evoluir muito, assim, né, pessoalmente e politicamente, porque eu estou um pouco atarefado nas questões das empresas, porque a gente tem 3 restaurantes, mas a gente está colocando muita energia nessa questão da Câmara. Eu comentava nas minhas entrevistas, logo quando eu assumi a presidente da Câmara, que a minha grande missão era aproximar a entidade Câmara de Vereadores com a comunidade, com as entidades, com a imprensa, né, com os órgãos vivos aqui do nosso município. Porque a Câmara de Vereadores, eu senti falta disso na primeira legislatura, ela era pouco chamada à discussão das questões sociais e então não tinha representação. E acabou que os primeiros 3 meses foi difícil, assim, né? E aí eu fui cavando, até que a gente hoje todas as discussões de Camaquã passam pela Câmara de Vereadores, assim, não digo todas, mas a maioria, as pessoas já estão acostumadas agora a lembrar da Câmara, porque a Câmara está sempre presente. Então quem acompanha a minha agenda, por exemplo, tudo que eu sou convidado eu estou presente. É evento no interior, é evento na cidade, é evento religioso, é evento de esporte, de todos os ramos, é tradicional, é de cultura, é de educação. Sempre a presença da Câmara está lá, né, como instituição, fazendo os debates, a gente procurando estar junto, próximo ao executivo, ao secretariado, para a gente se aproximar, né? Então, assim, foi um ano muito importante. A gente também fez um trabalho, Elias, de muito zelo aos servidores da casa e aos demais vereadores. A minha equipe de direção, que estava o Gibran como diretor da casa, agora está o Anderson Marques, e a gente sempre assim, respeitar todos os vereadores de todos os partidos, que a gente possa ter a democracia exercida de fato, né? Todo mundo, através do nosso regimento interno, com seu espaço de fala, com tudo que for preciso para oferecer, né, aos vereadores e a seus assessores possibilidades para eles poderem fazer o pleno trabalho deles, a gente ofereceu, né? Nós melhoramos umas questões internas também para cada bancada, para cada assessoria. As demandas que chegaram a gente acolheu com todo o carinho do mundo, pensando no que é melhor para a Câmara, né? Fizemos investimentos necessários sempre com zelo ao gasto público, para gastar no que é necessário de fato, né? Mas jamais deixando de também investir, porque daqui a pouco não está no nosso lado político, não. O critério jamais foi esse, sempre foi um critério de uma questão da demanda por si só necessária, a gente está junto para que possa o vereador e a sua equipe exercer um bom trabalho. Então eu me sinto muito feliz, muito honrado, agradecer aos meus colegas pela oportunidade de ter sido presidente da Câmara. Para mim,
uma satisfação enorme, 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 e vai ficar gravado pro resto da minha vida, assim, se eu não tiver mais carreira política, eu me sinto realizado por ser presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, que está fazendo 160 anos, né? Inclusive, Elias, a gente está elaborando um documentário, porque eu, como presidente da Câmara, eu peguei os 160 anos, que é um ano inteiro, e muitas vezes a história, ela se apaga, a gente não lembra mais do passado. Então, assim, se a gente chamar vereador aqui da década de 80, às vezes a gente nem sabe o que é vereador, a gente nem conhece, a geração passa e a gente não conhece a história. Então, o que é essa Câmara de Vereadores? Como ela começou? Né? Quem são os vereadores que passaram pela Câmara? Né? A gente está ali hoje naquele prédio, o que era aquele prédio, o que não era? Então, essas questões nós vamos contar agora nesse documentário, né? Um curta-metragem, algo profissional mesmo, assim, né? Nada político, nada partidário, nada ideológico, é algo puro, informativo, né? Do que representa essa Câmara de Vereadores. E isso é um legado que eu vou deixar na minha presidência, um documento, para que quando a gente receber visitantes, a gente pode passar esse documentário, as pessoas entenderem o que é a Câmara, passar nas escolas algo pedagógico. O que é a Câmara de Vereadores quando for lá discutir os poderes legislativo, judiciário, executivo? Tá, mas o que é a Câmara de Vereadores? Aqui eu tenho, aqui, isso aqui é a Câmara de Vereadores, para ter um entendimento, né? Ser algo de fácil comunicação, mas que leve realmente a informação da Câmara de Vereadores. Então, agora 10 de dezembro a gente vai estar divulgando já esse nosso documentário. João, nesse ano que não finalizamos ainda, mas neste ano, como é que foi a tua relação com o Poder Executivo e como é que tu avalia a diferença entre a relação com o último governo, que tu foi vereador, e a relação com este governo atual? Sabe que uma das questões que eu acredito que eu tenho, que foi um mérito meu, né, nesses 5 anos de vereador, foi a boa comunicação. Eu sempre disse que eu faria pelo camaquense. Né? Meu pai foi candidato a prefeito e acabou perdendo a eleição. E eu visitei o prefeito Ivo e o vice-prefeito Abner, e me coloquei à disposição de Camaquã, trazendo já a emenda de R$500 mil. E a partir dali a gente sempre criou um canal direto de respeito. Né? Do João Pedro Grill jamais vai ter uma crítica pessoal que possa desabonar alguém, mas eu vou defender os interesses de Camaquã. Quando precisar fazer alguma crítica política, eu farei tranquilamente, mas sempre na questão política. Então, acabou que eu fui adquirindo um respeito, né, pelo ex-prefeito Ivo e pelo nosso ex-vice-prefeito Abner, até que eu fui convidado a participar do governo algumas vezes e até declinava. E chegou o momento, por exemplo, da campanha deputado estadual, que eu acabei apoiando o Abner ali. Então, assim, eu tinha uma relação republicana interessante e respeitosa. Jamais o ex-prefeito ou o ex-vice-prefeito faltou com respeito comigo, foi sempre interessante. Agora, como presidente da Câmara de Vereadores, que eu preciso ter essa ligação direta, né? Tá uma relação assim harmoniosa. A gente tem total tranquilidade de conversar com o prefeito sempre que for necessário pelos interesses, né, das pautas do legislativo, sempre a portas abertas. Então, assim, a gente está num momento muito bom em Camaquã de um diálogo, sabe? Assim, a gente está num momento interessante e isso é bom, com certeza, para o município. João Pedro, tu citou brevemente a situação em 2022 em que tu declarou teu apoio ao Abner e antes disso tu tinha já manifestado a tua vontade de ser candidato a deputado naquela ocasião. Como é que foi abrir mão da tua candidatura pela candidatura do Abner e como é que foi essa construção? Isso foi um sentimento que eu tive, porque eu concorri, como eu disse aqui, 2 vezes a deputado estadual, em 2010 e 2014. E em 2010, quando eu fiz aquela votação de 9 mil votos, me despertou um sentimento de que é possível a Costa Doce ter um deputado. E eu comecei a trabalhar 4 anos para isso. Foram muito trabalho, eu não parei de trabalhar depois de 2010 para fazer o meu nome em 2014. Mas quando eu cheguei em 2014 e não consegui me eleger, eu me frustrei tanto que eu fiquei 5 anos fora da política, porque eu achei, não, a comunidade não vota quem é daqui mesmo, não adianta, eu vou agora cuidar da minha vida, não vou mais me envolver na política. E aí quando eu voltei em 2020,
ressurge de novo aquele sentimento, porque o vereador, Elias, ele tá ali, ele mora no bairro. O vereador, ele é o que a comunidade, é o primeiro que a comunidade pede. Então, o vereador tem que estar sempre devendo uma satisfação de trazer algo. E aí o vereador vai lá e pede para o deputado. Aí chega, então o que acontecia meu sentimento como vereador? Eu estava sempre pedindo coisas, sonhando com um cristal melhor, quando eu fui vereador no cristal, sonhando com uma Camaquã melhor, a gente sabe os problemas, mas a gente vai pedir e não consegue. E aí aquela frustração. Então quando eu entrei de vereador em Camaquã, voltou aquele sentimento. E aí agora eu vou a deputado, agora estou numa cidade maior, eu vou a deputado. E comecei a costurar a Costa Doce toda de novo. Visitei todas as cidades, porque a gente tem muito contato, né? O meu pai e eu, a gente já conseguiu fazer vários contatos na região sul. Comecei a visitar as pessoas que a gente conhece e comecei a fechar apoios. Só que aí, para uma eleição, precisa ter votos em Camaquã, bastante votos em Camaquã. Aí eu vi que o Mano Martins se lançou candidato. Eu vi que o Abner se lançou candidato e não ia recuar, nenhum dos dois ia recuar. Aí eu pensei assim, se eu for candidato, eu vou fazer uma votação boa fora de Camaquã. Em Camaquã eu vou fazer uma votação legal, mas não vai ser a que eu preciso. Eu não quero ser suplente, eu não quero ser quase, como eu fui em 2014. Ou eu vou com chance real, ou eu não vou. E aí vem aquele sentimento. E se eu apoiar um cara da cidade? Porque, poxa, eu estou desde 2010 dizendo que Camaquã tem que ter um deputado. Aí chega uma eleição, e eu não sou candidato nem meu pai, e eu vou votar num cara de fora, vai perder o meu discurso. Acho que eu vou votar no cara da cidade. Só que o problema é que esse cara da cidade, ele era governo e eu era oposição. A gente não estava aliado, como é que eu vou votar num cara da cidade, né? Uma coisa que pegou qualquer um de surpresa. E eu conversei com meu pai sobre isso, Elias. Assim, minha ideia com meu pai, e o pai disse para mim, olha meu filho, eu conheço teu coração. Se tu realmente entende que isso é o melhor para Camaquã, o pai, de maneira nenhuma, vai ficar chateado com a tua decisão. Faz o que o teu coração disser para ti, né? Só tu sabe qual é a melhor decisão que tu pode tomar. E muitos amigos meus na época não entenderam o porquê que eu fiz isso, né? Mas eu achava que era a oportunidade, porque o deputado estadual, a gente vive em Camaquã, aqui que a gente vive. O hospital hoje, se a gente for ali no Hospital Nossa Senhora Aparecida, ele está lotado, sobrecarregado, a emergência ali, as cadeiras não tem leito para todas as pessoas. E se meu filho ficar doente hoje, não tem leito para o meu filho. Se meu pai ficar doente hoje, não tem leito para o meu pai. Então, para as pessoas que estão comigo, não vai ter leito no hospital hoje. Mas para os deputados, não vai precisar de leito aqui, porque não é aqui que eles vivem. Não é aqui que eles vivem. Então, por mais que um deputado de fora de Camaquã seja bem intencionado conosco, ele vai ajudar sempre com um pouquinho. Porque na hora H não é aqui. Não é aqui que ele gera emprego. Não é aqui que ele tem uma empresa que ele precisa vender arroz e feijão. Não é aqui. Não é aqui que ele precisa dar educação para os filhos dele. Não é aqui que ele precisa, que ele passa num bairro que o primo dele mora, que alguém mora, que o amigo dele mora e que precisa de um saneamento básico, que precisa de um calçamento novo. Eles ajudam com isso, mas ajudam com pouco, perto do que precisava. Então eu cheguei numa encruzilhada, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu gostaria, que eu acho que as pessoas precisavam fazer. Eu vou abrir mão das questões partidárias e pessoais, e vou apoiar quem eu acho que é mais competitivo dentro da cidade. E eu achava que o Abner tinha muita chance de se eleger. Por exemplo, o Abner fez 16 mil votos. Se eu concorresse, eu tiraria tranquilamente 3, 4 mil votos do Abner, podendo tirar 5, 6, 7. Mas imagina, esses 16 mil ia ser 11, ia ser 10, sabe? E aí então a gente ia se tirar o voto de um de outro e não ia construir nada. Então só, aí foi aonde eu conversei na época com o ex-prefeito Ivo, com o Abner, e disse para eles, eu quero me colocar à disposição para a eleição e não quero nada em troca, né? Não quero nenhum cargo, nem se o Abner se eleger na Assembleia. O meu desejo é construir. Camaquã vai saber que João Pedro foi decisivo para ter o deputado de Camaquã. E isso vou estar tranquilo referente a isso. Mas aí o Abner e o Ivo conversando comigo me colocaram que seria importante eu estar no governo, né? Eu estar junto com eles, porque a gente tinha que construir a Camaquã junto, que podia trazer essa minha atitude e mostrar que é preciso ter união. E eu entrei nesse projeto para isso, sabe, Elias?
eu entrei para mostrar que a gente tem que nos unir no que é importante, né? Que todos nós pensamos alguma coisa diferente e temos opiniões diferentes para algumas matérias, mas se a gente tem a mesma missão de querer fazer uma Camaquã melhor, por que a gente não vai se unir? E eu comentei então que o que eu queria deixar era uma porta aberta, que se Camaquã, se o Abner não se elegesse, eu não queria cargo nenhum em nada, mas que eu pudesse construir uma próxima candidatura, né? Que não fosse dizer assim, o João Pedro está passando na frente, vai o Abner de novo, vai não sei quem, vai um outro vereador. Não, eu só queria ser o próximo. E aí a gente conversou, olha, João, né, se tu fores governo, se a gente tiver uma afinidade, por que não? Não tem nada contra a tua pessoa, tu poderia ser o próximo, né? Então, nessa construção que nós fizemos numa boa. E o que eu vejo para Camaquã, Elisa, até já me passando um pouco da tua pergunta ali, infelizmente o Abner não ganhou. Mas assim, olha a Camaquã que a gente vive, minha gente. Nós vivemos uma Camaquã hoje que ela tem uma infraestrutura já muito melhor. Nós viemos cada vez mais, os anos passando, nós viemos evoluindo, né? São várias pessoas que são os responsáveis pela Camaquã crescer do jeito que está crescendo. Hoje, nós temos, por exemplo, o centro muito asfaltado, nós temos os bairros tendo uma atenção especial, com bastante calçamento e com bastante manutenção. Nós temos as estradas do interior, com bastante hora-máquina, com bastante cuidado em cascalhamento do interior. Então nós estamos num momento onde, por exemplo, a questão da cultura, ela retomou forte, eventos, esporte, porque o ginásio municipal, por exemplo, estava fechado. Só que o que representava o esporte em Camaquã? Nós não tínhamos esporte em Camaquã. As pessoas, para jogar qualquer modalidade de esporte, ia para Cristal, ia para Dom Feliciano, ia para Chuvisca, ia para Arambaré, e Camaquã nós não tínhamos nada. Então nós conseguimos fazer com que Camaquã alavancasse em todas as áreas, né? E esse projeto de construir Camaquã que me aproximou do governo, que me fascinou. E eu sempre deixei muito claro, né, esse objetivo da gente poder construir juntos, não um projeto do João Pedro, mas um projeto de Camaquã, que a gente possa compreender que é importante ter um cidadão daqui, deputado. É essa a grande questão, né? E dentro dessas alternativas, por que o nome do João Pedro, né? E isso é uma coisa, porque a gente já vem construindo isso, sabe? A gente já tem um legado de voto fora de Camaquã. Por exemplo, se pega a votação do Abner, que foi 12 mil votos em Camaquã, e pega a minha votação, que foi 12 mil votos fora de Camaquã, juntando os dois, dá 24. Já passa a ser competitivo. Então é sobre isso, é sobre unir forças para a gente ganhar, para ganhar o camaquense, né? Então nessa construção que eu vejo que é interessante, sabe? A gente fazer algo maduro, né? Que a gente possa entender quais são os gargalos da Costa Doce, da região. A nossa região sul, a gente fala, Elias, é uma região de muito potencial, né? Porque nós estamos no Camaquã, agora a duplicação, que era um problema histórico, e é só histórico porque a gente não tem representação. A duplicação hoje de Porto Alegre a Rio Grande, ela está muito adiantada, quase que concluída. Então, assim, nós temos as questões dos pedágios, que foi um atraso para o nosso desenvolvimento social e econômico na metade sul, foi um grande atraso, nós ficamos deprimidos muito porque o pedágio nos tirou muitas oportunidades de crescimento. Mas agora nós estamos véspera de trocar o modelo de pedágio, nós estamos com a duplicação boa, nós estamos com o governo federal investindo no Porto de Rio Grande, todo ano gerando novas notícias de novos investimentos lá. Então está muito atrativo para a nossa Costa Doce, para a nossa região sul. Nós temos uma questão histórica, cultural e de turismo relevante, né? As nossas praias, nossas belezas naturais aqui da Costa Doce. Então, assim, a gente sabe o que nós temos de bom, mas nós não temos nossos representantes lutando para a gente conseguir desenvolver. Então eu vejo que é um momento crucial. O ano que vem será um ano que nós temos que estabelecer, né, esse diálogo maduro, porque assim, as decisões elas serão feitas pelos agentes políticos atuais, pelas lideranças atuais. Se cada um olhar para um lado, possivelmente a gente vai mais uma vez
As decisões antigas, a gente já sabe as consequências, né? Então, se a gente tomar sempre as mesmas decisões que antes, a gente já sabe que nós vamos ficar sem representação. Isso é fato. Então, todo ano que passa, a gente, olha, tem 55 deputados na Assembleia. Dos 55 na eleição passada, 4 é da Ponte do Goiaba para baixo e 51 é da Ponte do Goiaba para lá. 51 a 4 é muita diferença. E um morador de Camaquã, quantos tem? Quando um amigo aí vai no mercado da cidade, tem vários mercados grandes da cidade, tu vai fazer uma compra no mercado, tu vê um deputado? Quando tu vai ali jogar um futebol no praiano, no ginásio de esportes, tu vê o deputado torcendo por alguém ali? Quando tu vai brincar com teu filho na prainha, tu vê um deputado ali? Quando tu tá no hospital doente, tu vê um deputado ali? Não vê. A gente não vê, a gente só vê os deputados perto de eleição ou em algum evento grande da comunidade. Então assim, ou nós vamos ter um cidadão que vive, que experiencia tudo isso para lutar pela nossa gente, ou nós vamos, né, sempre se contentar com uma migalha. Ah, o vereador legal ali conseguiu 300 mil aqui, outro que conseguiu 500 mil ali. Isso é bom. A gente tem muitos deputados, eu falo assim, desses 51 deputados de fora, eu não estou falando da índole deles, da moral deles, ou da capacidade de trabalho deles, porque tem muitos deputados muito bons. O que eu falo é que apesar de alguns serem muito bons, na hora de escolher o investimento entre Camaquã, Costa Doce, região sul, ou a cidade dele, a região dele, sempre vai ser 5-1. Nunca vai ser uma maneira paritária, né? Então nós estamos abrindo mão do nosso movimento. Então eu estou muito otimista, Elias, porque nós estamos num momento de possível desenvolvimento da metade sul, de expansão do município de Camaquã, de maturidade política no município de Camaquã muito grande, e que a nova geração, né, tem que assumir. Hoje o prefeito Abner é um prefeito jovem, o Luciano é jovem, nós temos um secretariado também recebendo oportunidades, né, jovens. Então nós temos uma mente muito arejada, onde nós podemos também vislumbrar algo que nos una e a gente possa oferecer uma alternativa para a Assembleia o ano que vem. E a tua expectativa em relação, por exemplo, à cordialidade que tu teve no ano de 2022 de abrir mão da tua candidatura para que o Abner pudesse talvez se eleger? Tu espera que isso possa acontecer em nome de outras pessoas? Tu espera que outras pessoas possam abrir mão da candidatura para talvez apoiar a tua? Essa é a construção que a gente tem que fazer com maturidade, né? É legítimo, importante dizer que é legítimo que uma liderança se coloque à disposição para ser candidata, é legítimo que um partido político peça para alguém ser candidato na cidade, isso é legítimo. Então, assim, eu não posso vir aqui e dizer assim, tem um vereador, meu amigo, não pode ser candidato, a liderança tal não pode ser candidata. Não, a gente pode ser candidato, né? Qualquer um pode, mas nós temos que ver o que a gente quer para Camaquã. A gente quer ter um eleito para o Camaquã, ou a gente quer ajudar a dobradinha do federal para conseguir voto, ou a gente quer fazer um trampolim, porque na eleição passada, por exemplo, eu podia ter ido a deputado, eu ia conseguir dinheiro do partido para fazer uma campanha mais ou menos, faria uma votação boa em Camaquã aqui, e aí me cacifava para tomar majoritária. Mas meu projeto nunca foi me cacifar, era ter o deputado de Camaquã e da Costa Doce, não era se cacifar. Então, assim, às vezes tem isso, né? Como tem fundo partidário, as pessoas podem receber uma verba boa, faz uma campanha legalzinha, faz o seu nome. Então, assim, qual é o interesse das candidaturas, né? Porque, vamos observar, a campanha de 2010 tinha candidato local, 2014 tinha candidato local, 2018 tinha candidato local. Quais candidatos locais foram competitivos? Se puxar os últimos anos, foi competitivo somente eu em 2014, o meu pai em 2018, que perdeu por 190 votos, naquela eleição teve 8 candidatos de Camaquã, e na eleição passada só o Abner foi competitivo. Ou seja, são raros são competitivos, né? Mas são legítimos candidatos, né? Não é uma coisa... Mas eu, com certeza, Elias, eu converso muito aí com as lideranças políticas e partidárias e respeito a todas, né? Mas que a gente possa ter esse entendimento de que Camaquã, quanto mais nomes tiver, vai prejudica para todos, né? E que eu sinalizei, né, na última eleição, assim, pro nosso atual prefeito Abner, e vale salientar, Elias, que quando eu entendi que eu podia votar no Abner para deputado e fazer campanha, ele não era o prefeito, hoje ele é o prefeito. Hoje o Abner tem a caneta na mão,
tem o respeito da comunidade toda, porque ele é o nosso prefeito, ele é empoderado com a autoridade sobre isso. Quando eu escolhi o Abner, eu já sentia confiança no Abner, entende? Eu via que o Abner era um jovem, que podia ser o nosso deputado com certeza, que tinha as capacidades para isso, tanto que agora está mostrando como prefeito que tem as capacidades, né? Então, assim, antes claro, ele já era vice-prefeito, mas o vice-prefeito não é o que tem a caneta na mão, né? Então, assim, eu já via que podia ser ele. Então, hoje, ele é o nosso prefeito, né? E eu quero construir com a comunidade de Camaquã, eu quero poder, não seja uma candidatura só do PSB ou só do João Pedro Grilo, que a gente possa fazer esse entendimento, né? E respeitando os partidos, que às vezes tem vereadores, daqui a pouco, o vereador vai trabalhar para o João Pedro, não pode ter partido dele. Eu entendo, a gente entende isso, não é que a gente quer que todo mundo trabalhe por uma candidatura só, que a gente entende que tem as questões partidárias, mas o que acontece? Na última eleição, quando tem muito candidato à cidade, o candidato faz 3, 4, 5 mil votos aqui, rouba os votos. E tem os paraquedistas, né? Nós tivemos na última eleição mais de 300 candidatos fazendo voto em Camaquã. Então acaba todo mundo pegando uma beirinha, e aí na hora H quem representa, a gente fica sem representação, né? João Pedro, qual é teu sentimento hoje em relação à tua pré-candidatura a deputado? É diferente do que foi lá atrás? Tu está mais otimista? Eu estou otimista com a minha pré-candidatura a deputado estadual e eu conheço como é que faz. Essa é a questão, né? Eu fui 2 vezes pré-candidato, 2 vezes candidato a deputado estadual. Eu coordenei a campanha do meu pai em 2018 e ajudei na campanha do Abner em 2022. Então, assim, é que eu sei quem fez a campanha para mim na região, sabe? As lideranças em Dom Feliciano, em Amaral, em Chuvisca, em Sertão, em Sentinela, da Ponte do Guaíba para cá, eu conheço quem fez, então não é uma coisa que eu vou chegar sem a primeira vez. E as pessoas também já acabam que já me conhecem, então isso facilita um pouco. Mas é assim, eu tô maduro, sabe? Eu me sinto muito mais preparado hoje que em 2014. Em 2014 eu tinha muito sonho, era muito utópico, né? Eu sei que eu ia me representar muito bem. Só que hoje eu já criei uma casca, eu já tenho um maior entendimento e eu sinto que, por exemplo, esse debate que nós estamos fazendo hoje aqui mostra que a sociedade já está pronta para conversar sobre isso. Que eu ajudei muito nisso. Em 2010, 2014, quando eu levantei a bandeira de votar em quem é daqui, eu ajudei muito as nossas pessoas a criar essa consciência política, né? E eu acho que realmente que o povo amadureceu. E eu compreendo também que as nossas lideranças políticas amadureceram para compreender a necessidade, né? Principalmente lá na Câmara de Vereadores, quando a gente fala com nossos amigos vereadores, a gente sente muito isso, que tem muitas lutas nossas que quando pega mesmo a gente está meio sozinho, sabe? A gente está meio sozinho. Tem buraco na RS entre Arambaré e Camaquã, quem vai lutar? Nosso hospital aqui perdeu um repasse, quem vai lutar? A nossa ida, a encruzilhada ali para Dom Feliciano, quem vai lutar? Sabe? Nossas questões regionais, a gente vai e pede, a gente tem que explicar como é que não é, o cara tem que entender, o cara tem que querer fazer. Então, as pessoas estão entendendo, né, que realmente ter uma pessoa daqui, ela faz a diferença. Quantos votos tu precisaria para te eleger no ano que vem, João? Cada eleição é um cenário, né? Então, assim, eu acredito que dentro do PSB, na casa de 20 mil votos passa a ser competitivo. O nosso partido geralmente é um dos que menos precisa de votos para se eleger, então assim, pode ser 21, pode ser 23, pode ser 25. Eu acho que uma votação com segurança é a partir de 25 mil votos. 25 para mais, a tendência é mais precisa se eleger, mas é em torno de 20 mil votos hoje. E, João, tu citou que lá em 2014 tu tinha sonhos. Hoje, qual é o teu sonho? Hoje o meu sonho é que a gente possa ter uma Camaquã, uma Costa Doce protagonista, sabe? Eu cresci, eu tô com 37 anos já. Eu não sou mais um guri que eu era quando eu comecei com 19 anos. E há 19 anos atrás, faz quase 19 anos que eu comecei essa jornada. E a gente sempre viveu na expectativa de que uma hora ia chegar a duplicação, que uma hora ia chegar o desenvolvimento, que uma hora ia chegar as oportunidades para a nossa região, né? E o meu sonho é esse, meu sonho é que a gente viva
uma região de oportunidades. E não só sonhe que a região tem oportunidades, né? E que de alguma maneira, claro, que se eu puder construir uma eleição e ser o representante na Assembleia Legislativa, eu vou ficar muito honrado, muito feliz. Eu tenho certeza que isso é um sonho, né? Ser o deputado estadual é um sonho, mas o sonho mesmo é o sonho coletivo. É o sonho da gente saber que o meu filho pode ter uma carreira profissional aqui em Camaquã, aqui na região sul, aqui na Costa Doce, que não precisa sair daqui, que possa estar junto com as suas raízes, com a sua família. Então que a gente possa dar oportunidade para os nossos jovens aqui, que a gente possa ter grandes centros de educação aqui. Por que a gente não pode ter uma universidade em Camaquã, na Costa Doce? Mais geração de emprego e renda. Nós estamos aí com o nosso executivo trabalhando no nosso distrito industrial. Por que a gente não pode ter referências de grandes empresas nacionais ou multinacionais em Camaquã? Por que a gente não pode ter os nossos bairros todos com saneamento básico, que é o mínimo? Como é que uma pessoa em 2025 tem esgoto na frente da casa? Isso é inconcebível, sabe? Que a gente possa ter um hospital com dignidade, né? Que a nossa gente possa ter acesso, né, a especialidades aqui em Camaquã, que a gente possa ter vaga em turno integral para nossas crianças, né, na educação infantil, para que o pai possa sair para trabalhar com dignidade, que a gente possa ter aqui em Camaquã uma inclusão na plenitude, respeitando as nossas crianças, né, as pessoas hoje portadoras das demais síndromes, ou a questão do autismo principalmente, que a gente possa ter aqui em Camaquã como oferecer dignidade, acompanhamento às nossas famílias. Então, assim, o meu sonho é esse, sabe? Meu sonho é que a gente viva um momento, que eu possa viver um momento e veja assim, ó, Camaquã é a Camaquã, eu estou feliz de morar aqui e a gente pode vislumbrar um futuro, né, dentro de Camaquã, que aqui é algo possível, né? Se a gente continuar nessa energia que nós estamos tendo aí, que Camaquã vem dos últimos anos para cá, a gente conseguir continuar essa caminhada, eu imagino que esse sonho pode ser uma realidade. João, é sempre um prazer conversar contigo. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite, de estar aqui com a gente no programa Giro 360, e eu quero te desejar uma boa sorte nessa caminhada que tu vai trilhar no que vem, né? Obrigado, Elias. Eu que fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui, tá no fim do meu mandato como presidente da Câmara, agradecer a confiança de quem me colocou na Câmara de Vereadores, agradecer a confiança dos nossos colegas vereadores, agradecer a confiança do Executivo também municipal, do prefeito Águia, do vice-prefeito Luciano. A gente vem trabalhando, né, dentro da Secretaria de Turismo e de Cultura, então um abraço, né, ao nosso secretário Gildo Silva, que vem fazendo um excelente trabalho, uma secretaria nova, então a gente vem colocando o nosso jeito de trabalhar na secretaria. E desejar, né, um feliz 2026 para a nossa comunidade toda em Camaquã, para os nossos moradores de Camaquã e da Costa Doce, que eu sei que o portal já vem crescendo, então já vem com uma expansão regional, estadual, então que possa ter um 2026 lindo para todos nós. E para minha família também, deixar um abraço para minha família, para Alice, para o João Henrique, para meus irmãos. Se eu começar a falar meus irmãos, aqui tem mais uma hora de programa, tá? Fico muito feliz aí, vamos firme trabalhando para o melhor da nossa gente. Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente mais um episódio do Giro 360, aqui na Sul 360, e se você está aqui nos acompanhando pelo YouTube, convido vocês a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do nosso programa, e sempre agradecendo os nossos parceiros da RS Sulnet, da Flores e Marcos, da DG Esportes e da Moda Homem. Um abraço a todos e até o próximo episódio.